Olá, queridos pais, muito bem-vindos, bem-vindas a esse canal em que nós estamos discutindo sobre o excesso do uso de telas pelas nossas crianças e pelos nossos adolescentes. Nós vamos continuar com esse nosso programa de dentro das telas para fora das telas. E hoje eu quero trazer uma questão que tem inquietado muito pais de crianças e adolescentes sobre se é verdade, se é fato que as crianças estão ficando menos inteligentes das ações que as antecederam. E se isso é verdade, o que as telas têm a ver com isso? Eu sou a professora Marta Esteves, eu sou pedagoga, eu tenho 40 anos de exercício da minha profissão no magistério e nesses últimos anos, principalmente nos últimos 9 anos, eu atuei como secretária de educação da minha cidade e pude ver de perto a importância do desenvolvimento da primeira infância e de todo o cuidado e dedicação que ela demanda, assim como os efeitos de uma infância desconectada com a natureza e uma infância com excesso de telas, que é o que nós temos visto, e tudo isso tendo sido piorado, amplificado pela questão da pandemia. E hoje nós vamos conversar exatamente sobre isso. Como as telas estão deixando as crianças cada vez menos inteligentes? E aí eu faço uma pergunta. Isso é uma pergunta ou é uma afirmação? Eu estou afirmando ou estou perguntando? Nós vamos ver no desenrolar desse nosso programa de hoje. E por que eu trouxe esse tema? Porque é muito comum a gente ouvir hoje dizer, né? As nossas crianças são os nativos digitais, nós adultos migramos para o mundo digital, mas as crianças já nasceram, como se elas nascessem com chip, fosse um mutante e que fosse muitas vezes considerado pelo mundo adulto mais inteligentes. Mas, por um outro lado, há uma corrente também que afirma que as crianças estão menos inteligentes hoje, com menos recursos intelectuais para resolver problemas, com menos iniciativa, com menos possibilidades de resolver as questões à sua volta. Então, elas são nativos digitais ou elas são crianças que estão menos inteligentes que as gerações anteriores? Ou são as duas coisas, ou nenhuma das duas coisas. É muito comum a gente ouvir hoje. Ah, meu filho é um nativo digital, já veio com chip, ele sabe tudo, ele pega o celular, ele faz um monte de coisas. Mas o que a gente percebe do ponto de vista de estudo científico, que não há nenhuma comprovação de que as crianças estão mais inteligentes. É muito mais uma questão midiática que torna um fato, né, um espírito coletivo, todo mundo tem essa crença de que as crianças estão mais inteligentes e que as novas gerações têm um modo de aprendizagem diferentes devido ao domínio das ferramentas digitais. É uma geração com algumas características, né? A primeira delas é a questão do zapping, são a geração que não se aprofunda, ela pega um controle, agora o touch do celular, não se aprofunda, ela zapeia, ela vê um pouquinho de cada coisa e já passa para outra coisa. São extremamente impacientes, não leem manual, imagina, ler manual é uma coisa que demanda tempo, né? Aliás, ler demanda tempo, né? Ler manual, então. E tem um espírito coletivo muito em função daquilo que interessa ali para ela naquele horário, naquele momento, principalmente jogos, na questão dos gamers, as crianças, os adolescentes que jogam muito, tem muito esse espírito coletivo enquanto estão no jogo. Nós vamos ver hoje sobre um autor que fala, né, que os nativos digitais são uma lenda urbana, sem comprovação científica, e que eles têm muito mais aptidões para jogar do que para desenvolver qualquer questão que demande muito estudo. É a geração plug and play. Conecta e sai jogando, sem analisar o que está por trás daquilo que ela está jogando. Essa figura, né, que aparece neste livro, A Fábrica de Cretinos Digitais, do francês Michel Demourget, essa figura demonstra muito bem isso que nós estamos falando aqui. Do tempo excessivo de telas que eles gastam para fins recreativos, ou seja, um tempo excessivo de telas
sem estar construindo nada, sem estar elaborando nada. É um tempo recreativo apenas. Perde-se muito tempo de leitura e de estudo e gasta-se um tempo mínimo ou quase nada de criação, de elaboração intelectual. O simples fato das crianças e dos jovens hoje serem usuários, né, contumazes, usam muito as redes sociais, usam muito o celular, usam muito as telas de um modo geral, não os tornam especialistas em nada. É a mesma coisa, eu dirigir um carro por muito tempo não me torna apta a desmontar, montar o motor, desmontar o motor. Eu frequentar um restaurante muito bom não me torna um chefe. O fato de eu ser usuária não me torna apta para desenvolver alguma coisa. E é o que a gente tem visto nas nossas crianças, nos nossos adolescentes. São muito aptos para baixar aplicativos, subir fotos, fazer download, upload, mas para elaborar, para construir, eles são muito mais limitados do que se propaga a mídia. Por que isso? Principalmente porque a tecnologia é muito fácil de usar. Né? Ela é muito intuitiva, então eles vão fazer muitas coisas apenas pela intuição. E esse tempo excessivo de telas, hoje ele é considerado um tempo exagerado, extravagante, fora do controle. Esse frenesi digital prejudica gravemente o desenvolvimento intelectual. Eu gosto de dizer, vamos imaginar como é que o universo, o ser humano produziu tudo que foi produzido de conhecimento até hoje, com muito estudo, com muita dedicação, com muitas horas debruçadas sobre os livros estudando. Hoje esse tempo de estudo é muito pequeno, quase não existe. Então existe essa diminuição da quantidade de conhecimento produzido em função do tempo gasto com atividades de rede social, de bate-papo, de vídeos, de outras coisas que nós vamos ver ao longo desse programa hoje. Reforço, não há comprovação científica do aumento da inteligência e serve sim para incentivar cada vez mais o uso incessante de telas. Então, imagine-se, um pai que acredita que o seu filho vai ficando muitas horas no celular, ele está ficando mais inteligente porque ele está acessando uma série de conteúdos e na verdade está acontecendo o contrário, ele está perdendo tempo, não está estudando, não está lendo, ele está só fazendo interações muitas vezes ali muito superficiais. E esse tempo de tela excessivo, exorbitante, fora do normal que a gente tem presenciado nos dias de hoje, e principalmente no pós-pandemia, afasta ainda mais as crianças e os adolescentes das interações sociais, das interações familiares, da interação com a natureza, do contato com a natureza. E vai provocando nas nossas crianças e nos nossos adolescentes, quanto mais esse tempo aumenta, um estreitamento do seu repertório intelectual e comportamental. Ele começa a ter menos possibilidades de conviver com as pessoas, socialmente falando, menos possibilidades, menos recursos intelectuais ele tem para resolver problemas do dia a dia. Por quê? Porque ele não está sendo estimulado para isso. A tela, ela trouxe uma característica, ela nos dá uma recompensa imediata. Eu tenho uma dúvida, eu busco. Eu tenho tédio, eu entro num jogo. É recompensa imediata. Não tenho que esperar nada. Para que é que eu vou ler um manual? Para que é que eu vou ler um clássico? Se está tudo pronto à minha disposição, um resumo. Então, isso vai fazendo com que eu vá diminuindo o meu repertório intelectual. E isso causa dependência, inclusive, nas gerações. O que a gente tem percebido? Gerações mais solitárias, mais amorfas, não tem muita característica, não tem muito padrão, não tem muita forma. Por quê? Porque está sendo moldada de uma maneira muito superficial, lenta para algumas coisas, rápida para umas, mas muito lenta para outras. Sem criatividade, isso é muito grave, essa questão da falta de criatividade. Inclusive porque se a gente pensar que a maioria das profissões do futuro serão por meio da tecnologia, uma das questões que as empresas exigirão dos seus colaboradores
é a criatividade, mesmo que seja exclusivamente para desenvolvimento de tecnologia. Mas se eles estão sendo criados tão sem criatividade, como é que eles vão, né, corresponder a esse mercado de trabalho que exige a criatividade, mesmo que seja para trabalhar com a tecnologia? Então fica uma coisa assim muito complexa até da gente entender. Ele não está desenvolvendo a criatividade, mas vai trabalhar num mundo que vai exigir dele a criatividade para ele desenvolver novas ferramentas digitais. Outra característica muito visível e, vamos dizer assim, né, que nos entristece, é que existe um individualismo muito grande nas gerações atuais. Eles são, muitas vezes estão juntos, mas cada um na sua. Todos juntos, mas isolados. A gente costumava dizer tudo junto e misturado, não, a gente pode dizer tudo junto, mas isolado, cada um na sua. Experimenta olhar um intervalo, um recreio na hora, um recreio de escola. Como é que estão as crianças? Todos juntos, sentados, cada um na sua tela. No máximo, um olhando, mostrando uma coisa para o outro. É um isolamento coletivo, se é que a gente pode dizer isso, né? Não são muito aptas a experimentações, geralmente são autônomas, mas são refratárias ao trabalho coletivo, são gerações dispersas e os testes de QI vêm nos mostrando que as novas gerações estão menos inteligentes que as gerações anteriores. Por quais motivos? Não é possível determinar um só, tem vários, mas dois deles muito fortes a gente pode trazer aqui, que é a questão da poluição, especificamente a exposição a pesticidas. Isso está deixando, né, as crianças e os jovens aí com tantos problemas de desenvolvimento intelectual, e a exposição excessiva às telas. Estudos mostram que quanto mais se usa tela, menos se desenvolve cognitivamente uma criança, menos se desenvolve o seu QI. Todos os alicerces da nossa inteligência estão sendo afetados. A linguagem, a concentração, a memória, a cultura. Se a gente definir que cultura é um corpo de conhecimento que nos ajuda a organizar e a compreender o mundo, sem essa compreensão do mundo, até a nossa cultura está sendo afetada. E existe também uma queda significativa no desempenho acadêmico. Aqui tem uma outra polêmica, que posso dizer, porque os testes, né, de desempenho acadêmicos não estão adaptados às novas tecnologias, ou porque realmente as crianças e os adolescentes não estão preparados, intelectualmente falando, para esses testes, porque estão aprendendo menos, né, por conta de todas essas questões que nós estamos trazendo aqui. Outra questão que a gente observa é a diminuição da qualidade e da quantidade das interações familiares, sociais de um modo geral, mas familiares de um modo especial, porque essa interação também favorece e auxilia no desenvolvimento intelectual. Então, se a qualidade dessas relações familiares está muito pobre, esse desenvolvimento intelectual, que é favorecido pelas relações familiares, também está deixando muito a desejar. E também uma diminuição muito grande do tempo dedicado a outras questões, como fazer lição de casa, ouvir música, ter conhecimento, contato com a arte, com a leitura. Olha quanta coisa que as crianças deixam de fazer por estarem em tempo excessivo nas telas. Outra questão gravíssima que também afeta muito fortemente o desenvolvimento intelectual é a perturbação do sono. Isso é extremamente comprovado, amplamente comprovado cientificamente, que o sono é grande facilitador da aprendizagem. O sono de qualidade permite que as crianças e adolescentes aprendam melhor. O sono deles está sendo afetado de maneira assim devastadora, por horas que eles passam nas telas, por ir dormir com o celular embaixo do travesseiro, por ter computadores com acesso a jogos no quarto. Muito comum a gente ouvir relato de jovens ou de pais falando que os filhos varam à noite acessando jogos e vão para a escola no dia seguinte, sem ter dormido, sem ter descansado, para aprender. Como é que vão aprender? Então esse também, tanto que o sono está sendo afetado, tem sido considerado um dos grandes vilões aí nessa questão do desenvolvimento intelectual. E existe também uma superestimulação da atenção,
né, do cérebro, trazendo distúrbios de concentração, aprendizagem e trazendo muita impulsividade. O tempo todo o meu cérebro é estimulado. Isso prejudica a minha concentração, a minha aprendizagem e me torna cada vez mais impulsivo. É como se eu nunca pudesse parar. Eu tenho que estar o tempo todo produzindo, atento, ligado na questão que está sendo colocada, ligado na rede social, ligado no WhatsApp, ligado na qualquer aplicativo de mensagem, ligado nos games, ligado em tudo que está acontecendo à minha volta. Isso me dá uma superestimulação e me prejudica do ponto de vista da concentração, do ponto de vista da aprendizagem, além de me trazer uma grande impulsividade, uma grande agressividade. Há uma outra questão importante que é a subestimulação intelectual, que impede o cérebro de desenvolver todo o seu potencial, além do desenvolvimento corporal prejudicado. Então, uma criança, vamos imaginar uma criança que fica o tempo todo, com exceção do tempo que ela está na escola, ela fica em casa frente às telas. Isso vai criando, né, um sedentarismo excessivo, uma falta do seu desenvolvimento corporal, ela não vai tendo noção do seu esquema corporal. Vocês já viram crianças que não sabem correr? Se ela der andar um pouquinho, der 2 passinhos correndo, ela cai. Porque ela não tem noção do seu corpo, do quanto que ela ocupa no espaço. Porque ela não está desenvolvendo o seu esquema corporal. E também existe uma influência muito grande na maturação cerebral. O cérebro precisa de tempo para estar pronto. E com essa quantidade de estímulo que as crianças recebem, não há tempo para essa maturação cerebral. Isso vai prejudicando o seu desenvolvimento intelectual. E o tempo para a plasticidade cerebral é extremo. O potencial para a plasticidade cerebral é extremo durante a infância e a adolescência. Depois ele começa a diminuir. Não vai embora, não termina, mas se torna muito menos eficiente. Muito comum a gente, depois de adulto, querer aprender a falar um idioma e ter muito mais dificuldades. Por que as crianças aprendem com muito mais facilidade? Não só o idioma, mas outras questões, mas falando especificamente do idioma, porque ela tem essa plasticidade cerebral muito aberta a tudo que ela for aprendendo. E se esse tempo não é aproveitado suficientemente, não se recupera mais tarde. Né? A plasticidade cerebral é a nossa capacidade, a capacidade que o cérebro tem de se modificar de acordo com o estímulo, com o ambiente, com a necessidade. Ao serem estimuladas, as conexões neurais são construídas de forma mais positiva na infância e na adolescência. Então, vamos imaginar uma criança na primeira infância, né, até os 5 anos. Olha quantas possibilidades ela tem, por causa dessa plasticidade cerebral, de aprendizagem, de conexões neurais, de estar ligada nas questões que acontecem no mundo. Se ela gasta o seu tempo precioso apenas na frente das telas, esse tempo precioso está sendo perdido e não é recuperado depois. E às vezes eu escuto pais falando assim, mas meu filho não pode ficar atrasado tecnologicamente. Ele não vai ficar, porque em termos de tecnologia ele aprende muito facilmente mais tarde. Aquilo que ele deixar de aprender do ponto de vista da convivência humana, da convivência com a natureza, com os processos do mundo, com os processos da natureza, isso perdido não se recupera mais tarde. E o contrário se recupera. O que ele não aprende de tecnologia, ele aprende mais tarde. Nesse momento também, que a gente sabe que está sendo muito prejudicado, que são os momentos em família, nesse momento em família que a criança recebe um monte de influências positivas, novas, para aprender coisas novas, para aprender informações novas, brincadeiras, as amizades são desenvolvidas, passar por novas experiências, estimulação de atividades, de novos idiomas, de tudo. Olha quanta coisa que a criança está aberta para aprender. Ao passo que se ela ficar o tempo todo só as telas, aumenta o seu estresse, restringe as suas ações, há uma série de coisas que são prejudicadas pelo excesso de telas. O cérebro das nossas crianças, ele é comparado com uma massa de modelar. No início ela é fácil de se esculpir, mas se você deixá-la ali muito tempo, depois ela vai ficar endurecida. Então, o mesmo acontece com as crianças. Se elas receberem informações positivas e que vão fazendo com que ela vá aprendendo sobre o mundo,
de uma maneira natural e integrada, principalmente com a natureza, com a família, com as pessoas, ela vai aprendendo com muito mais facilidade do que se ela ficar apenas aprendendo por meio das telas. E a plasticidade cerebral também, com o tempo, ela vai diminuindo, como a massa de modelar que vai perdendo a sua característica. As telas, né, tornaram as nossas crianças mais empobrecidas do ponto de vista intelectual, pela quantidade de filmes, pela quantidade de TVs, de clipes, de videogames, principalmente aqueles de ação mais violentas, pelas redes sociais, pelos aplicativos de mensagem, pelos joguinhos, pelas dancinhas, tudo isso com um uso muito recreativo e muito pobre do ponto de vista intelectual, com um poder viciante muito grande, é muito comum. Já ouvi inúmeros pais dizendo que o filho está viciado no celular, que fica horas, por exemplo, no aplicativo que gosta lá de fazer dancinhas e não gosta mais de ler, porque um aplicativo que, né, esse TikTok da vida, que tem tudo muito rápido, o estímulo é muito rápido. Como é que ele vai pegar depois que ele ficar horas vendo um aplicativo desse, ele vai pegar um livro para ler? Dá muito trabalho ler, ele não vai querer ler. Então isso vai empobrecendo o cérebro da criança. Costumo ouvir que os nativos digitais sabem muito, mas sabem de uma maneira diferente. A ideia é que, embora eles apresentem déficits linguísticos de atenção e de conhecimento, são muito bons em outras coisas. A questão é de definir quais são essas outras coisas. Isso é que está difícil da gente descobrir. Vários estudos indicam que, ao contrário das crianças comuns, eles não são muito bons com computadores, eles são usuários apenas. É o exemplo que eu dei no começo dessa nossa fala. Dirigir não me torna um expert em montar e desmontar carros. Outros estudos indicam também que eles não são muito eficientes no processamento e entendimento da vasta quantidade de informações disponíveis na internet. Mas na internet tem tudo, tem mesmo, mas tem um monte de dados solto. Eles não conseguem muitas vezes fazer as conexões, é como se você visse um gráfico e não soubesse ler o gráfico, porque eles não conseguem muitas vezes entender essa quantidade de informações e fazer as conexões necessárias para o entendimento do todo. Então o que resta, né, para eles que são usuários tão contumazes da tecnologia e das telas? São bons para usar aplicativos digitais básicos, comprar produtos, baixar músicas, baixar filmes, mandar mensagem, mandar fotos, mandar vídeos, mas pouco conteúdo do ponto de vista de processamento e de entendimento de informações. E aí eu queria finalizar com uma frase deste livro que eu citei aqui, que é o livro do autor francês A Fábrica de Cretinos Digitais, Michel Desmourget. Ele usa uma frase muito impactante nesse livro. Ele fala o seguinte, e assim eu concluo esse nosso programa de hoje. Simplesmente não há desculpa para o que estamos fazendo com os nossos filhos e como estamos colocando em risco o seu futuro e o seu desenvolvimento. O Michel Desmourget fala isso em relação ao excesso de telas a que as nossas crianças e adolescentes estão expostos. Obrigada por estarem comigo. Vejo vocês no nosso próximo programa.